Fico muito feliz e muito honrado de estar contigo nesta noite. Gostaria, antes de começar a falar qualquer coisa, que a gente feche novamente os nossos olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais um dia nesta igreja. Te agradeço por mais uma vez com estes irmãos aqui, Pai, onde juntos buscamos a sua direção, buscamos alívio em Ti, buscamos direção, buscamos amor. Senhor, que nesta noite, Pai, possa ser uma noite de reconciliação, uma noite de arrependimento, de perdão, de mudança de vida, de mentalidade, Senhor. Possamos colocar o Senhor como centro da nossa vida, centro do nosso viver, o nosso pensar e o nosso falar, Senhor. O Senhor possa estar entre nós nesta noite, Pai. Possamos encontrar em Ti um lugar de refúgio, Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Amém, queridos. Gostaria de levar uma palavra para você, algo que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração já ao longo dos anos. E o tema da nossa palavra é da morte à vida. Para quem gosta de ler a Bíblia, para quem lê a Bíblia, está todo dia ou frequentemente se expõe na Bíblia, sabe que este tema é um tema frequentemente falado na Bíblia. Eu gostaria de levar vocês a um livro, o livro de João. João é o quarto livro do Novo Testamento. Se você puder abrir a Bíblia aí, se você tiver trazido a sua Bíblia aí, no livro de João, no capítulo 12, no versículo 24. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre reforço a importância da Bíblia, de buscarmos a palavra de Deus, de termos ela no papel, porque ela é viva, ela é eficaz, e quando temos no papel, sempre vai ser diferente. No capítulo 12 de João, no versículo 24, diz assim: em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse é o versículo base da nossa palavra. Como a gente vê no nosso tema da morte à vida. Segundo esse versículo, esse capítulo, esse livro de João, onde a gente vê lá no Novo Testamento, ele fala que é necessário para que uma semente ela germine, para que uma semente ela cresça, ela dê fruto, que ela morra. Então eu gostaria de levar uma forma prática a vocês, para que a gente possa viver os planos de Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos sair da morte e entrar na vida de Deus. Amém? No livro de João, novamente no capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu, nessa hora ele responde a Nicodemos, tá? Em verdade lhes digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, isso é um tema onde a Bíblia ela fala várias e várias vezes, ela nos explica, ela perpetua, ela nos mostra a importância de morrermos para nós mesmos. Temos vários exemplos na Bíblia, vários exemplos na história da igreja, tudo aquilo que a gente tem visto hoje de pessoas que têm morrido para si mesmos e têm vivido para Cristo. Eu gostaria de levar vocês a 4 pontos para que a gente possa sair da morte à vida. Primeiro ponto diz assim: nós reconhecemos. Para que a gente possa sair da morte para a vida, nós devemos reconhecer aquilo que nós temos errado. Se você está com a sua Bíblia, eu gostaria de abrir com você no livro de Salmos. Salmos é depois do livro de Jó, antecede o livro de Provérbios, capítulo 51, versículo 3 ao 5. Versículo 3 ao 5 diz assim. Isso aqui é um salmo de Davi, tá? Pois eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ali Davi, novamente, ele vai começar falando, ele vai reconhecer que ali ele erra. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós erramos e não reconhecemos os nossos erros. Mas para que a gente possa viver os planos de Deus, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, o primeiro passo é, reconheça o seu erro. E nós podemos errar em tantas coisas, gente. Tantas coisas a Bíblia aponta como erros, como falhas, como escolhas que não agradam a Deus. E na sua vida pode ser, por exemplo, o orgulho, pode ser o controle, pode ser versões antigas de nós mesmos, pode ser mentiras, fofocas, murmuração, sonhos imaturos, dependência emocionais, pecados ocultos, temporadas da vida que já passaram, falta de perdão. Tantas coisas nós podemos errar, tantas coisas a gente pode se afastar de Deus. E o primeiro passo é, reconheça o seu erro.
Quando nós reconhecemos o nosso erro, isso gera uma atitude de humildade. Sabe, a humildade é um dos caráteres de Cristo, está dentro do caráter de Cristo. Nós vemos desde o início da criação a dificuldade com a humildade. O diabo, como todos sabem, caiu no orgulho, quis ser maior que Deus. Adão e Eva caíram no orgulho, quiseram descobrir algo que o Senhor falou para não se infiltrar, para não entrar, para não escolher. E mesmo assim eles escolheram. Sabe, quando nós entramos neste lugar de orgulho, nós entramos num lado, nós entramos numa linha muito perigosa. Há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, mais ou menos com 16 anos, eu tenho 19, eu comecei a estudar de uma maneira muito clara, muito específica, muito pontual. Não era apenas para eu ler a Bíblia todo dia e preencher meu checklist. Era como forma de estudo, era como forma de entender aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu possa derramar também sobre as pessoas. E uma coisa que isso perpetua muito na minha vida é a busca por humildade. Sabe, é muito fácil nós sermos orgulhosos. É muito fácil a gente achar que sabe demais. É muito fácil a gente achar que toca muito bem o instrumento, que faz muito bem o nosso trabalho, que é melhor que alguém, que aquilo que a pessoa faz nem se compara ao que eu faço. É muito fácil a gente cair nesse lado. E o orgulho é aquilo que o diabo ama. O diabo, sabe, tantas vezes na nossa vida nós caímos no orgulho. Talvez se você mostra o quanto você lê, se você diz o quanto você lê, se você precisa mostrar, se você precisa demonstrar o quanto você sabe, o quanto você pode, isso já demonstra um caráter de orgulho. E a Bíblia fala que o Senhor não gosta, o Senhor rejeita os orgulhosos. Sobre o conhecimento, a Bíblia fala que o Senhor revela aos humildes e esconde os orgulhosos. É muito fácil a gente ler, gente. Muito fácil. Qualquer um pode ler. Se há alguém aqui que acha que lê muito, entenda. Sempre tem alguém que lê mais que a gente. Se a gente acha que sabe muito, sempre tem alguém que sabe mais que a gente. A gente nunca vai conseguir ser os melhores no que a gente faz. Mas a gente pode ser os melhores em humildade. A gente pode ser os melhores em busca pela palavra, em levar o evangelho. E ser melhor não significa estar em primeiro lugar. Ser melhor significa colocar o Senhor como centro. E quando nós colocamos o Senhor como centro, isso define um caráter de humildade. No livro de Romanos, lá no Novo Testamento, todos sabem, Romanos está depois de Atos, capítulo 7, versículo 17, diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu. Isso é Paulo falando. Mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem que está em mim, mas não o realizo, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Aqui nós estamos vendo Paulo. Paulo, ele é um cara que ele se converte de uma forma extraordinária. Paulo era um dos grandes perseguidores da igreja. Nós vamos ver várias citações de Paulo. Muitos conhecem Paulo pela fama dele, principalmente nos dias de hoje, onde Paulo é o autor com mais livros na Bíblia. São 13 livros, várias cartas para várias igrejas, várias denominações. Ele fala em linguagens diferentes. Paulo ele sabe falar várias línguas. Ele era um cara muito respeitado. E ele fala: tudo que a sociedade acha que é um máximo, eu tenho. Eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Em outro versículo, esse mesmo Paulo, ele fala assim: nada se compara à sublimidade de Cristo. Queridos, se nós achamos que a gente sabe demais, se nós achamos que nós temos demais, que nós somos demais, nós nunca vamos provar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, eu conheço muitas pessoas humildes que o Senhor tem levantado. Talvez essas pessoas não sabem tudo, elas não são tudo, elas não têm tudo, mas elas têm humildade. E a humildade eleva, o Senhor fala, o Senhor exalta os humildes e derruba os orgulhosos. Então nós podemos cair em várias áreas. A importância de reconhecermos aquilo que nós estamos caindo vai nos levar a uma outra atitude, que é o nosso segundo ponto. Ponto 2, nós nos arrependemos. Nós entendemos no arrependimento que é necessário também a humildade. Não é fácil nós nos arrependermos.
Sabe, tantas situações da minha vida que eu errei, até hoje eu erro. E eu sempre preciso me arrepender. Sabe, situações onde estávamos em casa e eu falei besteira, eu falei da forma errada e o Espírito Santo me constrangeu a me arrepender, a pedir perdão. E quando nós nos arrependemos, nós mostramos a Deus que o Senhor é o centro. Que quando nós nos arrependemos, nós quebramos o nosso orgulho, nós mostramos que nós queremos viver o que o Espírito Santo tem para nós. E o Senhor vai honrar cada um na sua área, cada um naquilo que Ele tem para você. Eu gostaria de levar você ao livro de Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13. Provérbios passa depois de Salmos. Você não precisa abrir. Provérbios 28, 13 diz assim: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e a abandonam alcançarão misericórdia. No capítulo 1 de 1 João 9 ele fala: se você se arrepender de todo o seu coração, o Senhor é fiel e justo para te perdoar. Talvez você tenha uma visão de um Deus muito rigoroso, né? Tantas pessoas olham para o Velho Testamento e veem tantas formas onde o Senhor ele fala da ira, aquilo que Ele iria fazer com os povos. Mas eu queria te dizer que há muito mais amor da parte de Deus também no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Eu estou lendo esses dias, eu tenho uma meta diária para terminar a Bíblia em tanto tempo, e eu estava passando pelo profeta Jeremias, Isaías e assim vai, e eu vejo a forma como o Senhor ama as pessoas, aquele povo em Jeremias. Sabe, de tantas vezes ele fala assim: ai, a minha ira, vou derrubar, vou acabar com vocês, mas em tantas formas. Depois que ele fala isso, ele fala: mas se vocês se arrependerem, se vocês mudarem as suas atitudes, se vocês escolherem derrubar os ídolos que vocês têm adorado, se vocês escolherem colocar a mim como centro, eu vou poupar vocês. O Senhor ele fala isso todo dia para você, querido. Se você não roubar, você não vai ser preso. Se você roubar, você não vai ser morto. Você não vai sofrer essa reação de algo que você não fez. E quando nós escolhemos mudar as nossas atitudes, nós estamos saindo da morte para a vida. Nós estamos negando a nós mesmos. Nós estamos escolhendo a Cristo. E nós vivemos segundo a direção de Cristo. E nesse livro de Salmos, a gente vê o exemplo de Davi. Sabe, uma coisa que a Bíblia nunca quis deixar exato é perfeição. Deus não espera a perfeição de vocês. A Bíblia fala: eu sei que vocês vieram do pó. Deus sabe, Ele deixou claro. Ele sabe que vocês vão passar por aflições, que alguma hora você vai errar. Mas o Senhor, Ele também sabe que a partir da cruz, a partir da graça, a partir daquele momento que Jesus fala: é necessário que eu vá para que o meu Espírito esteja com vocês, nós não temos mais desculpa para cair em pecados. A Bíblia fala: tudo aquilo que vem sobre a sua vida, tudo aquilo que talvez tenha te derrubado, que você tenha escolhido mal, você pode vencer. A partir da graça de Jesus, a partir da graça que é o Espírito Santo, nós podemos vencer todos os nossos pecados. Nós podemos nos arrepender, escolher a Cristo como centro e mudar as nossas atitudes. E sabe, um exemplo prático para vocês, algo que aconteceu na minha vida. Durante um tempo da minha vida, eu nasci na igreja, eu buscava Jesus, eu servia em várias áreas, mas eu não tinha entendimento e não praticava exatamente o que a palavra fala. E de uma maneira clara, eu posso dizer, por exemplo, né, o que era na minha época, e o que para vocês adultos hoje não é um exemplo que se encaixa com vocês, mas que se encaixou comigo na época, que seria a cola numa prova. Sabe, para mim era o caminho mais fácil. Era o caminho onde eu chegaria numa nota melhor, onde talvez eu não precisaria estudar, ou estudaria pouco, e chegaria numa nota em que meus pais não me incomodassem, né? Que eles botavam como básico. Esse era o meu objetivo. E por tanto tempo, muito tempo eu colava. E tinha os amigos da igreja também, colavam juntos, tá vendo? Jesus está repreendido, gente. E o Senhor, depois que eu vivi uma mudança, depois que eu entendi o que é reconhecer e o que é se arrepender, eu comecei a olhar para a minha vida e falar assim: olha, Senhor, isso aqui eu não posso mais, isso aqui eu não posso mais, isso aqui eu não posso mais, Senhor, que se for necessário, que eu repita, mas eu não vou mais colar.
E a partir daquele dia, queridos, eu não mais colei. Eu vou dizer que teve dias difíceis. Teve dia que a nota baixa chegou. Mas o Senhor foi fiel e justo. O Senhor foi fiel à minha fidelidade. Eu me arrependi. Eu escolhi ser humilde. Eu escolhi obedecer a Deus. Eu escolhi ir contra a corrente. Quando nós escolhemos a Cristo, queridos, não vai ser um caminho fácil. De várias maneiras, várias formas, em várias vezes eu já falei. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. A Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Ela não fala se, ela fala quando tiverem. Vocês vão passar, todos nós vamos passar. Talvez alguns aqui tenham passado por problemas financeiros. Talvez alguns aqui tenham passado por problemas no casamento. Problemas numa intimidade com Jesus. Problemas em pecados. Problemas em escolhas que não agradam a Deus. Mas Ele é fiel e justo para te perdoar. E a partir do perdão nós entramos no terceiro ponto. Nós mudamos. A partir do momento que nós reconhecemos, nós nos arrependemos, nós mudamos. Como eu falei na minha vida, eu escolhi não pecar, não colar, por exemplo. E a mudança, ela gera algo que é desconfortável no início, principalmente. Era desconfortável para mim não colar. Era o caminho mais difícil. Eu tinha que estudar mais, eu tinha que me dedicar mais, eu tinha que prestar mais atenção na prova, tinha que prestar mais atenção na aula, na professora. E na sua vida é assim. Você vai precisar prestar mais atenção na sua vida com Deus, mais atenção no seu casamento, mais atenção na sua santidade, mais atenção no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Isso é necessário. Atenção em tudo que você faz. A Bíblia sempre deixou claro, ela diz assim, que entre vocês, entre ovelhas, há lobos disfarçados de ovelhas. O inimigo, ele coloca pessoas para tentar nos derrubar, mas ele é fiel e justo, para que a gente possa vencer os problemas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 7, 10, diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Como nós estamos falando aqui, é algo que a gente não quer. A gente não quer morte para a nossa vida. Então a gente precisa escolher, nos reconhecer. Nós precisamos escolher, nos arrepender. E nós precisamos escolher, mudar. A mudança não é fácil, gente. Todos aqui são adultos praticamente, todos sabem que vamos passar por problemas no casamento, vamos passar por problemas às vezes numa frieza espiritual com o Senhor às vezes não vai nos responder, vamos passar por talvez momentos de uma vida financeira em que às vezes vai ser complicado, que vai ser difícil, vamos passar por momentos onde nós não temos respeitado a nossa família ou nossos amigos, ou talvez temos caído em pecado e não estamos conseguindo vencer por nós mesmos. Mas a partir do momento, queridos, que nós colocamos o Senhor como centro, essa atitude aqui que Jesus fez por nós, você entende que Jesus ele teve que sair da zona de conforto para que a gente pudesse vencer, para que a gente possa vencer os nossos pecados. A gente não tem noção do que o Senhor pagou na cruz. Para quem conhece um pouco de história, sabe que quando Jesus foi crucificado, ele é crucificado por uma cultura muito complicada. Uma cultura de tortura muito complicada, onde eles sofriam. Jesus particularmente sofreu mais ainda. Temos uma cruz onde tem 2 ladrões e Jesus no meio. Apenas Jesus, queridos, foi crucificado com pregos nas mãos e nos pés. Tantas vezes na nossa vida, nós temos colocado as nossas falhas como um empecilho de que eu não consigo vencer, eu não consigo mudar, eu não posso, eu não quero. Mas a partir do momento que nós colocamos o Senhor como o centro, nós vamos vencer, queridos. A Bíblia antecede. Sabe, para quem joga algum jogo ou algo na vida, e você não tem chega aquela fase em que você não consegue passar, né? E às vezes você vai assistir um filme e você quer escolher o caminho mais fácil. Você pega um atalho, né? Você descobre como passar aquele level de uma forma mais fácil, quer apertar. Você descobre o que já vai acontecer no filme, na sua série. O Senhor já disse o que ia acontecer e o que vai acontecer. O Senhor já venceu a morte, queridos. Jesus é o centro.
Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa pedra angular. No livro de Efésios, uma das cartas de Paulo, como a gente citou aqui antes, Efésios 6, recomendo vocês a ler o livro de Efésios. Efésios é um livro muito curto, com 6 capítulos, mas ele nos mostra muitas coisas. O capítulo 6 de Efésios, particularmente, ele mostra como deve ser a conduta do cristão. Então, se você gostaria de saber como você reconhece, como você se arrepende, como você muda, o livro de Provérbios, o livro de Efésios vai te ajudar também. Efésios 6, no capítulo 4, 22 ao 24, diz assim. Perdão, gente, Efésios 4. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar o espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Sabe, a Bíblia, ela é muito clara e ela fala assim, não apaguem o espírito. Não deixem o espírito. Se ela diz isso, quer dizer que a gente pode apagar, que a gente pode deixar, que a gente pode afastar. O Espírito Santo, ele não é algo, ele é alguém. Se você gostaria de ter mais entendimento, além da palavra, do que é o Espírito Santo, temos vários livros afora. Temos pessoas que dominam esse assunto, que têm um relacionamento muito profundo, que têm frutos, que têm obras que comprovam que o Espírito Santo tem movido na vida das pessoas. Por exemplo, tem um livro, Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. É um livro que eu já li 2 vezes, e toda vez que eu leio, a minha intimidade, o meu relacionamento com o Espírito Santo cresce. Por quê? Nós olhamos para essas pessoas que saíram da morte e viveram, e a gente vive cada dia mais próximo deles. Então, quando nós mudamos, evidentemente que muitas vezes não vai ser fácil, evidentemente que a gente vai passar por provas, por lutas, e a Bíblia é clara. Sabe, se você está numa fase da sua vida em que você não tem passado por prova nenhuma, que você não tem sido tentado por nada, que você não vê uma luta da sua parte, sinto lhe informar que talvez você está mais próximo do mal do que do bem. A Bíblia fala que vocês vão ter aflições. Quando a gente olha para Jesus, em todo o evangelho dele, tem pessoas negando ele, em todo o evangelho dele tem pessoas que dizem que o que ele fala é mentira. Então, se Jesus, o verbo que se fez carne, como a Bíblia fala em João 1, passou por isso, Jesus era Jesus. Jesus, apesar de ser Jesus, ele passa por 40 dias no deserto. Ele vai ao monte várias e várias vezes para buscar do Senhor. A Bíblia vai falar lá em Lucas 2,52 que ele crescia em conhecimento, em entendimento, em graça diante de Deus e dos homens. Então imagina, querido, se nós, que somos pessoas, não somos perfeitas, não estamos no nível de Jesus, você imagina o quão é necessário, a importância de buscarmos ao Senhor, buscarmos mudar a nossa maneira de viver. E no capítulo 12, no versículo 2 de Romanos, para quem conhece um pouco de Bíblia, pelo menos sabe que ela fala sobre a renovação da vossa mente. E a Bíblia fala assim, não vos amoldeis ao padrão deste mundo. O que isso necessita? Uma mudança. Nós precisamos mudar. Nós não vamos nos viver segundo os padrões, e isso sai da zona de conforto. Mas, a partir do momento que nós saímos do padrão do mundo, renovai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa comprovar a boa, a perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, se nós queremos viver isso aqui, se nós queremos comprovar isso aqui, nós precisamos não nos amoldar ao padrão do nosso mundo. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa forma de viver. E é desconfortável, é difícil, as lutas são diárias, às vezes a vontade de pecar, a vontade da maledicência, a vontade de fofocar, a vontade de talvez não buscar ao Senhor, não ler a sua palavra, não jejuar. Mas se nós colocarmos o Senhor como centro, nós podemos. Sabe um dos motivos por que Jesus morreu na cruz por nós? Porque Jesus viveu tudo o que viveu, para que Ele pudesse ser o nosso exemplo. Né? Eu não sei você, mas seria muito difícil a gente ouvir alguém pedindo para nós que sejamos santos se ele não praticou a santidade. Seria muito difícil nós pedirmos
para o médico explicar para a gente o que nós temos se esse médico não estudou nada, se esse médico não sabe nada? Nós vamos ouvir principalmente aqueles que dominam. E Jesus é o centro. O Senhor é a pedra angular. O Senhor viveu, o Senhor comprovou, o Senhor passou para que eu e você possamos passar, possamos vencer, possamos mudar e possamos comprovar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E o quarto ponto é: nós seguimos. No livro de Filipenses, novamente as cartas de Paulo, no capítulo 3, versículo 13. Filipenses é logo as cartas dos Efésios. Filipenses 3:13 diz assim: irmãos, quanto a mim, isso é Paulo falando, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Paulo ele deixou claro antes a gente leu que ele luta contra a carne, ele luta contra o pecado. Mas ele também fala que tudo isso nem se compara à sublimidade do Senhor. Tem um provérbio dinamarquês que eu li esses dias num livro do Rick Warren, que ele diz assim: o que você é constitui o presente de Deus para você. O que você é, a forma como você nasceu, os dons que Deus te deu, os sonhos que Deus te deu, é o presente que Deus te deu. Mas o que você faz com você mesmo é o seu presente para Deus. O que você é o que Deus te deu. É como se nós recebemos. O que você faz com o que Ele colocou aqui é o seu presente para Deus. E não é fácil, queridos. Nós todos os dias precisamos reconhecer, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos mudar, nós precisamos seguir o alvo que é Cristo. E de tantas formas nós temos tantos exemplos de pessoas que entenderam isso, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto na história da igreja, como pessoas nos dias de hoje. Sabe, às vezes a gente santifica demais a Bíblia, às vezes a gente adora demais e a gente não consegue entender o quão pessoal a Bíblia é. Sabe, nós temos tantas coisas, tantos assuntos, tantos exemplos, tantas pautas, tantos versículos. São 1189 capítulos, 39 livros no Velho, 27 no Novo, mais de 40 autores, 1600 anos para que a Bíblia fosse montada. E tudo isso resumido em uma palavra: amor. A Bíblia define 3 características: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Quando nós entendemos, queridos, o que é amar, é apesar das nossas falhas, apesar de cairmos às vezes, apesar de falharmos com a nossa família, falharmos no nosso trabalho, falharmos na fofoca, falharmos no orgulho, o amor quebra tudo isso. A Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de medo, nos deu espírito de poder. A Bíblia fala que o amor vence. Se você quer entender um pouco mais sobre amor, você abre lá 1 Coríntios capítulo 13. Definição de amor. E quando nós amamos a Cristo, nós dependemos, nós reconhecemos, nós nos arrependemos, nós mudamos e nós seguimos. Quer um exemplo prático de pessoas que entenderam isso? Eu vou te contar pessoas que entenderam o que é o Evangelho. Pessoas que saíram da morte, queridos, e entraram na vida. E olha o que elas fizeram por causa disso. Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Tiago, filho de Zebedeu, decapitado. João, morreu de velhice exilado. André, crucificado. Filipe, martirizado, eles acreditam. Bartolomeu, esfolado. Tomé, lançado em chamas ou traspassado. Mateus, martirizado, eles acreditam. Tiago, filho de Alfeu, martirizado. Simão Zelote, martirizado. Judas Tadeu, martirizado. Matias, tradicionalmente apedrejado. Paulo, decapitado em Roma. João Batista, decapitado por ordem de Herodes. Estevão, apedrejado. Inácio de Antioquia, devorado por feras. Policarpo, queimado na fogueira. Joana d'Arc, queimada na fogueira. Tantas outras pessoas
que se entregaram por causa do amor de Cristo. Para que a gente coloque isso aqui como centro? Para que a gente saia da morte para a vida. Quer um exemplo prático? Quer ver uma pessoa que saiu da morte e entrou na vida? Vamos para o livro de Atos. Sabe esse Paulo, queridos, que a gente cita tanto, que a gente admira tanto? Paulo entendeu o que é entrar na vida de Deus. E entrar na vida de Deus exige reconhecimento, existe arrependimento, existe mudança, e existe seguir a Cristo. Lembra aquele Paulo que fala que tudo que passamos, tudo que vivemos, Paulo escreve cartas à igreja em meio à prisão, em meio à perseguição. Ele fala, nada se compara à sublimidade de Cristo. Atos 8 diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Os versículos anteriores, Estevão, antes de ser apedrejado, Estevão olha para o céu e vê Jesus assentado à direita de Deus. Estevão perdoa aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. E a Bíblia começa em Atos 8. E Saulo consentia na morte de Estevão. Era isso que Saulo buscava. Naquele dia, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Após a morte de Estevão, a igreja começou a ser perseguida. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Paulo, na época chamado Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, ele arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Paulo ansiava, era o trabalho dele, era a vida dele, era o objetivo dele. Prender, matar, assassinar, fazer o que for necessário para acreditar. E esse mesmo Paulo, queridos, que vivia na morte, um capítulo depois, apenas um, esse cara que era extravagante, que matava, que destruía o anseio da sua vida, um capítulo depois ele diz: Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Esse cara que perseguia pessoas, matava, assassinava, entendeu o que é sair da lama do pecado, o que é sair da morte e entrar na vida. E o Senhor chama cada um de nós hoje a sair da lama do pecado, a sair das nossas falhas, a sair daquilo que o nosso próprio braço não pode vencer e entrar na vida que é Cristo. Para que a semente, queridos, possa germinar, ela precisa morrer para si mesma, para que eu e você possamos comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos morrer para nós mesmos, e a partir disso é Cristo Jesus. Todas essas pessoas que morreram por Cristo e Jesus entenderam a sublimidade de Cristo, entenderam que tudo é vaidade comparado a Cristo. E se nós entendermos o que é Jesus de verdade, tudo passa, mas Cristo vai permanecer. E tem uma história que eu ouvi, uma história muito famosa, se não me engano, na Coreia do Norte. Naquela época, há um tempo atrás, os cristãos estavam sendo perseguidos e uns soldados colocaram uma família num buraco e iam enterrar eles se eles não negassem a Cristo. E eles, com armas apontadas ali, com a pá, com a terra, eles falam: negue a Cristo, senão nós vamos matar vocês. Pode dizer. Negue a Cristo, senão nós vamos matar vocês. E as crianças daqueles pais, tinha um pai, a mãe, duas crianças, eles gritam: papai e mamãe, neguem a Cristo, para que a gente possa ver. Pode desligar. Neguem a Cristo, por favor. A mãe olha para os filhos e fala: filhos, nós entraremos na presença do Pai. Nós iremos para um lugar onde não há dor. Nós iremos para um lugar onde não há pecado, não há luta. E após isso, eles iam sendo enterrados. Chega nas crianças, as crianças, eles começam a cantar e as crianças param de cantar e sendo enterrados.
Chega nos pais, os pais param de cantar e aquela família é morta por causa da sublimidade de Cristo. Depois de um tempo, muitas das pessoas que estavam ali, como Paulo estava, conscientizando, estavam consentindo, estavam ali matando, reconheceram que Cristo é o Senhor. Queridos, nada pode vencer Cristo. Ele já venceu a morte. Ele morreu por nós. E muitas vezes nós podemos errar, muitas vezes nós podemos pecar, mas o Senhor, Ele vai te ajudar. O Espírito Santo, Ele clama para que você chame Ele para um relacionamento. Gente, o Evangelho, a palavra, a igreja, a palavra, tudo isso é sobre humildade, simplicidade, levar isso que Deus te deu. Deus te deu um presente. E aquilo que você fizer com Ele é o seu presente para Deus. Não é sobre números, não é sobre o quanto podemos, o quanto sabemos, é sobre a sublimidade de Cristo Jesus. E depois que Jesus morre, a gente vai ver lá no livro de Lucas, no capítulo 24, onde a gente conhece a história de Emaús. Vou resumir aqui para vocês. Após Jesus ser morto, Jesus, ele ressuscita depois de 3 dias e ele aparece para 2 discípulos. Interessante que naquele momento eles não reconheceram quem era o Senhor. Eles não entenderam, os olhos deles não viam que aquele cara que morreu, o verbo que se fez carne, ele ressuscitou por causa de nós. E Jesus aparece para eles, eles não reconhecem, eles começam a conversar com Jesus e tal. E depois de um tempo, o Senhor começa a falar e a Bíblia vai dizer assim, ó. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando. Entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa, o Senhor Jesus pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Atente-se a isso. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando explicava as Escrituras? Querido, Deus te deu um presente. Enquanto Jesus falava para eles, sem ele saber, algo queimava. E o Senhor chama vocês, chama a mim, chama nós como igreja a queimar por Jesus. E isso vai exigir reconhecer, arrepender, mudar e seguir para o alvo que é Cristo. Não é fácil, mas comparado à sublimidade de Cristo Jesus, vale a pena. Vale a pena gastar os nossos dias, vale a pena gastar a nossa juventude, vale a pena gastar a fase que nós estamos casados, vale a pena todos os nossos dias gastar por causa do nome de Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Tem dias que eu me irrito com a minha família, com o meu trabalho, com as pessoas. Às vezes eu não entendo, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque comparado à sublimidade de Cristo, tudo passa, queridos, mas uma coisa permanece, e o nome dele é Jesus. Amém? Gostaria de que você levantasse, pode só levantar, a gente vai... Há algo que, desde que eu me lembro como uma pessoa que saiu da morte e entrou na vida, algo que queima no meu coração e é uma das coisas principais que eu quero deixar como lugar alertão para todos aqueles que me conhecem. Em nome do Senhor Jesus, eu vou morrer com uns 90, 100, quanto for, o quanto o Senhor tiver para mim. Mas há um versículo que eu gostaria que ficasse preso no coração de todos. Que
diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu combati o combate que muitas vezes não foi fácil, que muitas vezes eu tive que quebrar meu orgulho, eu tive que quebrar tudo aquilo que vem da minha carne. Eu guardei Jesus no meu coração. E quando nós fazemos isso, queridos, nós colocamos o Senhor como alvo, nós colocamos o Senhor como Cristo, e o coração das pessoas vai queimar. Você não precisa falar nada, vai queimar. As suas atitudes vão refletir a glória de Cristo. Muitas vezes a gente não vai precisar falar para que o nome de Jesus seja dito. Amém?